Neste segundo vídeo a respeito do som, quero comentar com vocês a respeito do som que se propaga no ar. Bom, a gente sabe então que o ar ele é um meio material na qual as ondas podem se propagar. À medida que uma fonte de som vibra, uma série de compressões e rarefações se propaga para fora da fonte ou para longe da fonte sonora. Bater palmas produz um pulso sonoro que se propaga em todas as direções, ou seja, a onda de som, ela é uma onda tridimensional. Cada partícula do meio material, que no caso é o ar, se move para frente e para trás ao longo da direção de movimento da onda em expansão. Uma compressão se desloca pela mola de forma semelhante a como uma onda sonora se move no ar. Então tá aqui uma mola esticada na horizontal, a fonte, que é a mão vibrando para frente e para trás. Então aqui na mola a gente vai ter ondas de compressão, ou seja, uma zona, uma área em que os círculos da mola estão mais próximos, depois uma rarefação, ou seja, uma zona onde os círculos estão mais afastados. Compressão, rarefação, compressão, rarefação, compressão, e isso está relacionado, a distância entre a compressão e a rarefação está relacionado com a frequência que você vibrou essa mola. Se você vibrou bem devagar, a distância entre as compressões e as rarefações serão mais distantes. Mas se você vibra bem rápido, a distância entre as compressões e as rarefações diminui. E essa distância aqui a gente já falou na sequência de vídeo anterior, que está relacionado com o comprimento de onda. Abrir e fechar uma porta produz compressões e rarefações. Quando a porta é aberta, uma compressão viaja pelo cômodo. Então aqui tem uma porta, né? Abriu, vem uma compressão e aqui você tem um pano na janela que ele está estufado para fora, ok? Indicando para onde o meio material dentro dessa sala se moveu. Letra B, quando a porta é fechada, uma rarefação se espalha pelo espaço. E aí, então, você vai ter essa cortina aqui da janela. Agora, ela está apontando para dentro do cômodo, indicando que aqui dentro tem uma zona de menor pressão, que indica para onde esse meio material se propagou, que no caso foi para fora do cômodo, ok? Então, aqui o ar propaga para fora. Na rarefação, o ar está se propagando para dentro do cômodo. Quando você abre uma porta rapidamente, pode imaginar a porta empurrando as moléculas de ar ao seu redor em direção às vizinhas. As moléculas vizinhas, então, empurram as próximas e assim por diante, fazendo compressões e se movendo ao longo, como se estivesse se movendo ao longo de uma mola. Ou seja, está fazendo uma analogia entre o ar dentro de uma sala e uma mola sendo comprimida por uma mão. Um pulso de ar comprimido se move da porta até a cortina, empurrando a cortina para fora da janela. Esse pulso de ar comprimido é chamado de compressão. No caso contrário, então, da rarefação, quando você fecha a porta rapidamente, você empurra as moléculas de ar para fora do cômodo. Isso cria uma zona de baixa pressão. As moléculas se movem para esse espaço, deixando uma zona de menor pressão atrás delas. As moléculas então se movem para essa região, resultando em um pulso de baixa pressão se movendo da porta para a cortina. E esse pulso de baixa pressão é chamado de rarefação. Para todo movimento de onda, não é o meio que se move pelo quarto, mas um pulso que se desloca. Lembra que nas ondas não tem propagação de meio material, não tem propagação de matéria, ok? Existe a propagação de um pulso de energia. Em ambos os casos, o pulso vai da porta até a cortina. Sabemos disso porque em ambos os casos a cortina se move
depois que a porta é aberta ou fechada. Então existe um tempo, um delay, um atraso entre o movimento da fonte e o movimento da cortina deste exemplo. Em uma escala muito menor, mas mais rápida, é isso que acontece quando um diapasão é tocado ou quando um alto-falante produz música. As vibrações do diapasão e as ondas que ele gera têm uma frequência consideravelmente mais alta e amplitude menor do que no caso da porta que balança. Você não percebe o efeito das ondas na cortina, mas fica bem consciente delas quando chega aos seus tímpanos que são sensíveis a essa mudança de pressão. Considere ondas em um tubo, por exemplo, em um cano ou numa flauta. Quando a haste de um diapasão próximo a um tubo se move em direção ao tubo, uma compressão entra dentro do tubo, conforme mostrado aqui. Uma fonte vibrando, o meio material vibra junto, compressão, rarefação, intercalados de acordo com a frequência de vibração da fonte. Quando a haste é afastada na direção oposta, uma rarefação segue a compressão. À medida que a fonte vibra, uma série de compressões e rarefações é produzidas aí dentro do tubo. Para finalizar esse segundo vídeo, responda aí, como que uma onda sonora se propaga pelo ar? Bem facinho de responder, ok? É isso por agora, obrigado pela atenção, qualquer dúvida conte comigo.